Meu nome é Gorete Leite, eu sou professora de educação física e dou aula para pessoas adultas e idosas, ainda dou aula, e tenho esse Instagram, o Preparei 50 Mais, que eu criei para poder incentivar e inspirar as pessoas a serem mais fisicamente ativas. Eu fiz uma pós-graduação de exercício resistido na saúde, na doença e no envelhecimento e fisiologia do exercício pela USP São Paulo e também exercício físico como terapêutica na clínica médica pela Unifesp. Mas no meio desse caminho aí da educação física, eu resolvi cursar administração de empresa. Foi quando eu conheci a Érica. A Érica é minha colega de faculdade de administração. Eu acho que muita gente aqui nem sabe, nem sabia que eu fiz administração, mas eu fiz. Mas como eu não gosto muito de papel, eu resolvi voltar mesmo para educação física. Mas, de qualquer maneira, a gente manteve essa amizade ao longo desses anos. A gente ficou um tempo afastada, mas se reencontrou através da internet, né, Érica? Que hoje a gente, graças a Deus, tem a internet para reencontrar as pessoas queridas, e a gente tem um grupo dos ex-alunos da faculdade que a gente mantém esse convívio diário através do WhatsApp. E a Érica, ela é educadora financeira, como eu acho um tema extremamente importante, ainda mais porque a gente passou por uma pandemia, muita gente ficou desempregado, muita gente teve que fechar a empresa, teve muita gente que ficou em situação financeira difícil, ainda principalmente os autônomos, né? Somente aquelas pessoas que já tinham aquele salário fixo, que já estavam aposentadas, é que conseguiram enfrentar esse desafio. Mas agora que passou e muita gente já se recuperou ou ainda está se recuperando, eu resolvi convidar a Érica para vir trazer um pouco do seu conhecimento para nos orientar, para ver se a gente que já está nos 50 mais, se a gente ainda tem condição de investir alguma coisa, porque a gente está vivendo mais, a expectativa de vida agora aumentou. Então, se a expectativa de vida aumentou, é importante que a gente também cuide do nosso dinheiro, da saúde financeira, para poder a gente ter um amanhã tranquilo, prazeroso e não viver com aquele sofrimento de não ter condições nem de se manter às vezes, né? Apesar de que hoje em dia muitos pais ajudam os filhos, né? Os netos, os filhos, mas de qualquer maneira vai ser uma boa live, porque a Erika é uma especialista, é uma referência no assunto, e ela vai nos orientar sobre isso. Érica, eu gostaria que você se apresentasse. Boa noite para todos. Que prazer estar aqui, Gorete. Gente, a Gorete era uma ótima colega de sala, ela fazia a gente dar risada toda hora, era muito gostoso ter ela como colega. E que bom que a gente manteve esse contato, né, Go? Foi muito bom. A minha trajetória profissional começou até antes de banco, né? Tiveram algumas experiências, mas eu fiquei 25 anos no mercado financeiro como gerente do Personalité. E aí hoje eu fiz, né? Estou na transição de carreira, né? Já há 3 anos. Sou sócia da Alure Capital, que é um escritório aqui na Avenida Paulista, que já tem aí 13 anos também aí de estrada, com muita assessoria e dando muito match no que eu também acredito, que é a questão do planejamento financeiro, né? Auxiliando aí várias realidades, cada uma de forma muito personalizada, porque cada um tem uma realidade, né? Então, e estou muito feliz de estar aqui, viu, Gorete? Estou aqui vibrando com você. Estou fazendo os exercícios da Gorete, estou fazendo, viu, Gô? Você não Do, tá do depois. Transforma E, né? Estou fazendo Transforma e é um barato o jeito que você leva, né? Conduz a aula. Estou lembrando aqui do cheira a flor, sopra a vela. Aí depois É é mesmo. muito bom. Que, que bom. Ô, Érica, então eu anotei aqui algumas questões que eu gostaria de formular para você, porque é bom a gente ter um roteiro para não sair muito uma live assim de improviso. Primeiro, eu queria saber de você o que significa saúde financeira. Olha, existe saúde financeira, ela pode ser um contexto assim muito amplo, né?
Mas, na verdade, cada um tem o seu significado do que é uma saúde financeira, né? E, na verdade, cada um tem o seu contexto aí. Agora, o mundo ideal, né, o que a gente almeja, o que é o trabalho, né, para trazer essa realidade para as pessoas, é a liberdade financeira. Então, assim, mais do que a saúde, né, isso é importante, e aí está dentro aí da questão de quanto que a gente consegue guardar todo mês, quanto que a gente consegue derivar dos nossos investimentos para fazer nossa receita, quanto que a gente eventualmente está endividado, isso tudo são aspectos aí que a gente precisa tomar cuidado aí na hora de pensar na saúde, né? Mas eu gosto de procurar ir além, né? A gente pensar na liberdade financeira e como é que isso se desenvolve ao longo aí da nossa vida, como é que a gente pode impactar essa questão em vários cenários, várias faixas etárias. A gente ainda pode sim impactar isso, independente do cenário que cada um estiver aqui na live, né? Então dá sim para fazer bastante coisa. E saúde financeira é algo que tem que se cuidar, depende da gente. Da mesma Entendi. forma que o físico, né, Gorete? Depende da gente que vai fazer o exercício, né? Exatamente. Quais as ações que você deve fazer para ter um amanhã mais tranquilo e mais prazeroso? Então, né, isso é tão interessante, né, essa questão do que é prazer, né, para cada um, né? O que cada um imagina assim de que é uma coisa prazerosa, né? Isso pode ser muito relativo, né? De repente, para mim, ter prazer é comprar um Starbucks todo dia, né? Aquilo vai ser muito prazeroso, né? Eu poder tomar aquilo e é uma coisa que faz muita falta, né? Para outros vai ser comprar roupas, para outro vai ser poder fazer uma viagem, né? X tempos por ano. Aí que tá, né? A questão da psicologia financeira, sabe, Gorete, ela é muito pessoal mesmo, né? E aí, quando a gente começa a fazer essa análise, né, a refletir sobre isso, a gente começa a pensar o que é importante para a gente. E a gente começa a ver, né? Poxa, é prazeroso para mim tomar aquele Starbucks todo dia, né? Eu estou dando um exemplo desse, tá, gente? Mas pode ser qualquer coisa assim que a gente pegou um hábito, temos um hábito, né, de consumo, tá? Mas, poxa, me faz tanta falta tomar um cafezinho com meu amigo, sabe? E aí, será que não vale a pena, né? Será que não vai ser mais prazeroso tomar um café com uma turma de amigos, né? Talvez até na minha casa, no meu apartamento mesmo, talvez vá gastar até menos, né? Então, assim, essas questões são interessantes, porque faz a gente pensar o que realmente importa, sabia? É muito subjetivo, né? Que o que é prazeroso para um pode não ser para o outro, mas existem algumas ações que você pode fazer para poder você, no futuro, ter essa tranquilidade, desfrutar desse prazer. Eu vejo muitas idosas aqui no bairro que eu moro, que elas sempre assim, à tardinha, elas saem, vão num café, tomam um cafezinho, comem um pedaço de bolo. Entendeu? Já tem outras pessoas que não conseguem fazer isso, que é uma coisa mínima, mas não tem condição, porque não durante ao longo da vida elas não tiveram esse, não sei se a própria vida que fez com que a situação de determinadas pessoas ficassem com mais dificuldade de desfrutar esse tipo de prazer, ou se a pessoa não foi uma pessoa econômica. Então eu queria saber quais ações eu poderia fazer ao longo da vida para poder, quando eu chegar nessa minha faixa etária, eu poder desfrutar desse prazer, como você falou, tomar um café com as amigas, mesmo que seja na sua residência. Olha, sem dúvida, a gente pode aqui tratar, a gente vai tratar até de investimentos, vai tratar de mercado, né? Se vocês quiserem, a gente entra um pouquinho nisso, mas sem dúvida nenhuma, o que mais importa é o que está na nossa mão. Tá? O que está na nossa mão, gente? É o nosso orçamento, é o quanto que a gente ganha e quanto que a gente gasta, né? E aí a vida é feita de escolhas, né? Eu acho que aí entra realmente essa subjetividade, né, do que é mais importante para cada um,
mas fazer sobrar dinheiro, às vezes, por mais difícil que seja, pode ser uma decisão, às vezes, difícil até, né, de você ter que abrir mão de alguns prazeres, mas que vão te trazer aí algo que vai fazer mais sentido, né? E aí é a questão aí de cada um ponderar isso. De certa forma, muitas vezes a nossa vida traz muitos altos e baixos, né? A vida não é fácil, não é uma retinha, né, contínua lá que a gente tem sempre, né? Tudo vai ser resolvido na hora que, né, vamos comprar nosso imóvel, depois vamos, né, ter uma renda X, vamos guardar todo mês. Não é assim que funciona. Mas a responsabilidade de mudar alguma realidade está na nossa mão. E aí uma coisa que eu penso comigo, tá? Eu prefiro pensar dessa forma, que conhecer a realidade, sabe, Gorete? Cada um tem a sua, né? Por mais às vezes difícil que seja, temos alguns medos, né, de conhecer, né, a realidade, como é que tá. Na minha opinião, é o mais importante. O mais importante é que cada um tenha condições de analisar as informações de gasto que a gente tem. E aí tem até umas sugestões aqui que eu gostaria depois de passar para vocês, né, para que vocês possam fazer essa análise, porque a partir daí fica mais fácil de vocês tomar essas decisões de consumo, porque a responsabilidade em cima disso é de cada um também, e cada um vai ter o seu benefício também, né? E a vida, às vezes, traz umas questões aí interessantes, né? Você se conhecer a realidade pode te surpreender. Eu já tive vários clientes que estavam muito preocupados, né? Falando, poxa, eu não vou conseguir viver uma vida bacana como eu gostaria, tal. E às vezes, conhecendo a realidade, a pessoa percebe que vai ter uma vida boa, né? Uma vida bacana, uma vida que espera. Mas se a gente percebe que não é aquilo que a gente espera, quanto antes a gente souber a realidade, mais a gente tem tempo de intervir nela. Mas Sim. fazer alguma coisa por ela. E aí você concorda que é importante a gente fazer isso acontecer rápido, principalmente nessa nossa faixa, né, na faixa etária que a gente está tratando aqui. O quanto a gente tiver essa realidade, a gente vai poder tomar um caminho aí que faça sentido lá na frente, a gente ter outro cenário, né? A gente tem tempo ainda para mudar. Entendi. E você pode falar. Então, eu queria até depois saber, né, se os nossos, as pessoas que estão acompanhando aqui a gente, como é que vocês lidam, né, com essa questão da realidade, né, até da expectativa, né, que cada um tem. Se vocês puderem depois colocar aqui para mim, claro, sem abrir a questão pessoal, né, financeira, porque isso é sigilo, né, mas depois vocês puderem me dar uma percepção, até para saber se todo mundo entende que nem eu, né? Entendi. Você falou aí da psicologia financeira, e esse assunto, pelo pouco tempo aqui que a gente está falando, eu já vi que é um assunto muito complexo, né? Esse assunto é educação financeira, porque essa questão da psicologia, por exemplo, tem pessoas que conseguem guardar dinheiro, tem pessoas que têm até uma condição financeira menor, mas conseguem guardar, conseguem até ter um carro, adquirir um apartamento, etc. e tal. E tem pessoas que não conseguem, porque elas gastam mais do que ganham. Agora, o que a gente também. Então, assim, é muito profundo, porque você tem que tratar essa parte psicológica aí para ver o tipo. Por isso que é subjetivo, né? Para saber que tipo de pessoa, conhecer essa realidade que você falou, a sua realidade, né? A nossa, a de cada um, para poder começar a agir, a fazer uma mudança, né? Porque E comportamental, né, Gorete? É é comportamental. comportamental, né? Consumo que a gente tem, que às vezes a gente chega à conclusão que nem se sabe por que eles estão lá, o hábito de consumo. E você acha importante investir mesmo na terceira idade? Sem dúvida nenhuma. Dentro de cada realidade, se isso encaixar, se for possível a gente fazer sobrar dinheiro no orçamento, claro, né, sempre com equilíbrio, sempre também
lembrando que tem uma vida a ser vivida, né? Mas, assim, sendo possível fazer estender cada vez mais esse patrimônio, essa renda que a pessoa tenha, é muito importante, porque foi o que você acabou de falar, você está certíssima, a nossa expectativa de vida é cada vez maior, né? De verdade, a maioria das pessoas vão viver muito mais do que está se planejando, né? E a gente sabe que também vem os desafios também nessa idade, e a gente também tem que procurar estar preparado para isso, né? Então, Eu lembrei disso porque teve uma época que eu atendi uma senhora e ela disse assim para mim, eu tenho X valor que dá para viver mais 10 anos. Depois que passar esses 10 anos, acaba o dinheiro. Então eu fiz um cálculo que eu vou viver até, sei lá, ela falou 82. E aí pronto. Só que ela viveu mais do que isso. Ela viveu até 87, 88, eu não lembro agora no momento. Então, assim, ela era uma pessoa organizada, ela tinha um planejamento, ela tinha uma expectativa de vida que ela achava que ela ia viver, só que ela viveu mais. Por isso que eu falei, assim, a expectativa de vida aumentou. Então, assim, eu acho que a gente tem que correr atrás do prejuízo. Para quem não conseguiu ainda ter uma educação financeira, ser um investidor. Agora me fala uma coisa, quais os melhores tipos de investimento para quem está na terceira idade? então, tem uma questão aí de ciclo de vida, né? Que a gente, quando nós avaliamos o planejamento de cada contexto, a gente leva muito em consideração. Porque claro que eu imagino até que isso está no subconsciente, né? As pessoas entendem até intuitivamente que uma pessoa mais nova pode correr mais risco, né? Tem condições de ter mais tempo, então pode estender investimentos para mais tempo, né? Uma pessoa que está num determinado ciclo mais próximo aí da aposentadoria, ela ainda tem condições de guardar recurso, né? Antes de aposentar, provavelmente, até depois, muitas vezes, tá? Mas muito desse dinheiro ele vai ser destinado para viver uma renda semelhante ao que se tinha antes da aposentadoria. Então, precisa de mais liquidez, precisa ter reservas que estão lá à disposição para que a pessoa possa derivar, né, os juros mensais, né, que estão lá. Isso no caso da pessoa tendo recurso investido, né, para que a pessoa tenha um patrimônio que vai ter juros aí. E aí existem cálculos, né? O planejador financeiro e eu, né, nessa função, a gente faz vários cálculos pensando aí em mitigar esse risco, como aconteceu com a sua amiga, né, Gorete, de que ela se planejou super bonitinho lá para viver, né, X tempo, mas ela viveu mais tempo. E aí tem outras coisas, tem inflação, tem custo de vida, tem uma série de questões aí que a gente precisa estar preparado para suportar, né? As mudanças financeiras que ocorrem no mercado, né? Sem dúvida. A Rose Mimos, que está aí, falou que voltou a estudar para poder voltar para o mercado de trabalho. É isso, é uma opção também, né? Como você falou, a pessoa aposenta com um X valor e aquele valor não dá conta de arcar com tudo que ela arcava antes, então volta, faz um outro curso, faz uma outra coisa para poder, um outro projeto de vida para poder ter uma outra fonte de renda e melhorar essa situação. Ô, Érica, quanto tempo para conseguir um retorno financeiro adequado a um padrão de consumo? Por exemplo, um padrão, a pessoa que ganha um X valor, você pode citar aí um exemplo aí qualquer, e quanto tempo demora um retorno financeiro? Então, aí que entra muito desses cálculos, que aí vai muito de contexto para contexto, né? Porque aí depende muito da renda de cada pessoa, quanto que guarda, né? Então, realmente, aí que entra muito dessa conversa pessoal e fica difícil eu trazer um cálculo aqui. Mas eu vou dar Simplificando, por exemplo. uma ideia aí para vocês, tá? A gente está hoje vivendo um momento de taxa Selic a 13,25, tá? Nossa taxa básica
básica da economia está 13,25, certo? Uma aplicação CDB, por exemplo, né, que aí de várias instituições financeiras, né, as maiores, como a XP, a qual eu sou credenciada, ou até os bancos grandes, tal, se eles falarem para vocês que vai pagar 100% do CDI, é que vai pagar 13,15%, um pouquinho menos do que a taxa Selic. E aí você tem que entender que isso é somando o período, né? Não é que é cravado, né? Não é porque agora está a taxa Selic 13, né? Na verdade, é feito aí o cálculo anual, né? Daquele período da aplicação. Então, isso é bruto, né? Então, quer dizer, você ainda tem que tirar o imposto de renda aí. E aí, se a gente se planeja de uma forma adequada, esse dinheiro ele vai estender um tempo maior e o nosso imposto de renda vai ser menor, ou seja, você vai otimizar a questão tributária aí em cima dessa aplicação. Então, vocês percebem como esse planejamento, esse recurso, ele está muito atrelado ao consumo, né? Como a pessoa consome esse capital. Porque se ela coloca lá um dinheiro, né, num CDB e tira logo em seguida, né, ela vai pagar lá uma taxa de imposto de renda maior, porque ela não esperou aí amadurecer esse investimento, né? E aí tem aquela tabela progressiva, né, que muita gente deve conhecer, mas é importante aí que 13,15, vamos supor então que essa aplicação vai dar aí 100% do CDI, que vai ser 13,15, tá? Vamos fazer uma noção a grosso modo, tá? Dividido aí por 12, então vai dar um pouquinho aí mais do que 1%, né? Se fosse hoje pensar. Só que é 1% bruto de imposto de renda, você tem que tirar ainda o imposto de renda, tá? Nesse cenário econômico que a gente está de aumento de taxa de juros, pode até chegar nessa rentabilidade de 1% que todo mundo fala, né? Ah, poxa, eu queria que a minha aplicação aqui, né, desce aqui 1%. Vai ser possível, pode, nessa situação agora atual, né, de macroeconômica, né, de taxa de juros alta, vai dar. Só que também a inflação está alta, né? Só que também a pessoa precisa ter liquidez. Uma pessoa nessa faixa etária já não vai poder arriscar em investimentos que podem dar mais retorno, como era antes quando estava mais jovem. Então, assim, as opções de investimento são mais conservadoras, né? Até pode se diversificar, deve diversificar, mas dependendo da situação financeira, não vai dar para diversificar muito, né? Então, esse parâmetro ele é importante, tá? Agora, você até voltando um pouquinho aí numa questão que você colocou, acho que o objetivo maior, Gorete, é a gente ter a liberdade financeira, né? Acho que isso que todos nós, com a educação financeira, né, com essa visão que todo mundo está buscando nessas informações, a gente chegar ao máximo que é ter a liberdade financeira, que é o quê? A gente poder escolher nosso trabalho, escolher o que nos dá prazer no nosso trabalho, porque não é que está aposentado que precisa parar de trabalhar, a gente pode e deve muitas vezes continuar trabalhando, né? Mas você poder derivar a sua renda dos seus investimentos. Esse é o mundo ideal. E aí, quando eu falo dos investimentos, a gente tem que entender que também tem a aposentadoria, também tem eventualmente uma renda de aluguel, também tem os nossos serviços que a gente faz, que vai também compor a renda. Então, tem muitos caminhos aí bem legais para a gente ter essa tranquilidade financeira, essa liberdade financeira, e a gente poder escolher uma coisa bacana para fazer na terceira idade, que nos dê prazer, que a gente continue produtivo e feliz, que é o principal, né? Entendi. Uma vez eu li um livro, desses livros que fala como enriquecer, como juntar e tal, que o cara dizia o seguinte, o autor, ele explicava assim, todo dinheiro é importante, mesmo aquelas moedinhas, né? Então, se você vai almoçar num restaurante, você paga com dinheiro. Atualmente não, as pessoas pagam com cartão, né? E aí deu 14,50. Você dá 15, e daí o que que acontece? O cara aceita uma balinha de troco? Não, quer as moedas. Porque ele dizia assim que uma folha de papel não é nada, mas uma resma de papel é muito. Então é assim que se começa a guardar.
mas isso daquela realidade que ele escreveu esse livro, porque agora, hoje em dia, o pessoal não paga mais com dinheiro, paga com cartão, com vale-refeição, com esse tipo de serviço, né, que está disponível principalmente para quem trabalha. Mas eu também quero falar sobre aquela pessoa, de uma maneira geral, que não tem muito assim condição de investir nesses CDBs, nesse Tesouro Nacional, nessas coisas, e ela começa com a poupança, porque ela confia muito na poupança. Então, ela junta, todo mês ela guarda R$ 100, R$ 50, o quanto sobra lá. E às vezes consegue realmente guardar. Agora, assim, é seguro o investimento? Na poupança, a gente sabe que, pelo menos até agora, a não ser naquela época lá daquele presidente que pegou o dinheiro, né? Agora, esses outros investimentos, às vezes, muitas vezes a pessoa não conhece e não tem segurança em fazer. Como você falou, você disse que a pessoa precisa de liquidez, né? Então, assim, o que é que você acha de juntar o dinheiro na poupança? O que você acha é, sobre esses outros investimentos que existem? E qual que seria o ideal para o idoso, para a terceira idade, para quem quer ainda guardar, às vezes até nem porque a pessoa tem uma expectativa de vida tão alta assim, 100, 90, 100 anos, mas porque ela quer ter uma poupança para ajudar os netos, para ajudar um filho que precisa. Qual seria, então, o mais viável? Bom, gente, a poupança ela acabou sendo aquele que as pessoas simplesmente fazem, né? Mas às vezes até não tem uma noção de como é que é a rentabilidade. No nosso histórico, né? Quando a gente pega aí toda a história financeira aqui do Brasil, raramente, tá? Raramente a poupança deu uma rentabilidade aí maior do que investimentos tão conservadores quanto ela, e aí a gente pode ter assim, inúmeros investimentos que rendem mais do que a poupança e que são tão conservadores quanto, e são tão fáceis de utilizar quanto, tão líquidos quanto, quer dizer, isso assim realmente é muito importante as pessoas não terem medo de ver outras oportunidades de investimentos, né? Aí, claro, quando a gente fala de investimentos, existe um mar de investimentos, existe muita coisa aí que talvez não seja adequado para esse ciclo de vida, essa realidade que a gente está tratando aqui, que são pessoas com mais de 50 anos ou que vão chegar aí, né, a fazer a liberdade financeira, tá? Mas assim, é muito importante vocês perceberem que não dá para ficar preso à poupança. Tá? A poupança, pelo próprio método dela, ela tem que pagar menos, porque a poupança ela serve para financiar o nosso sistema financeiro habitacional, que também cobra uma taxa menor, né? E aí você vai falar, poxa, mas se eu não colocar na poupança, aí como é que fica o sistema habitacional, tal? Pode ficar tranquilo que a Caixa Econômica, que o governo dá o seu jeito, eles emitem outros papéis que pagam mais, que vão pagar mais. Então não tem por que hoje ter dinheiro na poupança. A poupança ela tem uma regra dela que prejudica muito a rentabilidade dos clientes, que é a data de aniversário. Né? Todo mundo sabe. Isso desde pequenininha, né? Quando o meu avô colocava lá na poupança, ele fala, não, a gente só pode tirar na data tal. E até tem aquelas multicontas, né? Que às vezes dá a impressão que você está resgatando e não vai ter problema, né? De você resgatar na data diferente. Mas dá diferença sim. Se você não espera o tempo do aniversário, você perde a rentabilidade do mês inteiro. Então pensa, né? Quanto isso não fica de retorno para uma coisa que não funciona, entendeu? Nos fundos, CDBs, toda a gama, LCIs, LCAs, toda a gama de investimentos, a rentabilidade é diária. É diária. Então, não importa, se você colocou investimento aqui hoje e amanhã você precisar resgatar, vocês vão ter a rentabilidade de um dia. Não vai perder esse retorno. Né? É legal também ficar resgatando assim rápido, né? Vai entrei a questão da tributação, né? Mas vocês não vão perder a rentabilidade desse um dia que foi aplicado. E na poupança perde. Então Entendi. não faz sentido colocar mais em poupança. E é super seguro aplicar nas outras ferramentas. Né?
Na poupança existe a possibilidade da pessoa, o casal, por exemplo, ter uma conta conjunta. Esses outros tipos de investimento, existe isso também ou não? É individual? Sim, sim, tem a conta conjunta, funciona super bem. O casal tem como organizar as suas finanças em conjunto ou separado, se precisar. O sistema hoje da XP, por exemplo, né, que é onde eu tenho o credenciamento, e é o banco digital. O banco digital é normatizado pelo Banco Central, então todas as suas informações, né, estão lá sendo olhadas, né, formalizadas, então não há papel, né? A gente brinca no mercado financeiro que o papel aceita tudo, né? Então, por isso que é importante fazer investimentos que sejam normatizados pelo Sistema Financeiro Nacional, que é através aí do Banco Central, da CVM, né, que é hoje o órgão que cuida aí das ações. Então, isso tudo tem... O Brasil ele é muito à frente do seu tempo em relação a isso, então podem ficar tranquilos. Aí, uma questão aí só que tem que se tomar cuidado são dessas aplicações que visam, né, que vem com aquele canto da sereia, né? Olha, isso aqui está rendendo muito, né? Isso aqui está rendendo acima do CDB do banco X, qualquer, né? Enfim, você nunca vai ter uma aplicação dessa no CDB ou numa LCI. Então, isso é mais complicado. Por isso que aí, vocês têm que ter pessoas de confiança, que vocês sabem que estão regidas pelo Banco Central, né? Pelas leis. Porque aí que a gente chama que são as pirâmides, né? Que são aquela coisa que vem aqui, né? Aplica aqui na criptomoeda X ou aqui no investimento que vai dar muito mais, e aí que entra a questão das pirâmides, né? Que aí são coisas que ninguém olha, né? Então, quer dizer, se alguém lá colocar no papel que rendeu 1000%, o papel vai aceitar, né? Então tem que ficar de olho. Entendi. O que eu devo fazer se as minhas reservas financeiras não forem suficientes, ou se a pessoa estiver endividada? Então, primeiro de tudo é conhecer a realidade. É aquilo que a gente conversou lá no comecinho, né? Quanto antes vocês conhecerem a realidade, tiver as informações, souber o tamanho de uma dívida, ou souber quanto que está faltando da renda, né, no mês a mês, saber como é que estão seus hábitos de consumo, tudo isso. Quanto antes vocês tiverem essa informação, melhor vocês vão derivar análises para saber que caminho seguir. E aí que entra o meu trabalho também, né, um trabalho de um planejador também é ajudar pessoas a conseguirem melhores soluções aí para essa situação. Então, acaba que é uma análise que tem jeito, né? A gente pode conseguir caminhos aí que sejam mais suaves, né? Mais tranquilos aí, porque sabe que muitas vezes o orçamento é apertado, né? Então, é necessário cuidar antes de tudo, né? Colocar energia, cuidar, sabe, daquilo. Organizar, né, primeiro a vida, para depois pensar e investir, né? Nesse caso, o endividado, né? Ele tem que primeiro organizar, para depois começar a pensar em guardar, né? Porque como é que vai guardar se tem dívida? É complicado, né? Exato, né? Isso não funciona, né? Porque a dívida ela está lá crescendo, os juros são raramente um crédito pessoal vai te dar, isso aí em alguns momentos da economia, mas assim, raramente você vai pagar menos juros do que você vai ter na rentabilidade de uma aplicação, né? Na grande maioria, 99,9%, o dinheiro que você está recebendo de uma aplicação vai ser menor, né? Os juros vai ser menor do que um custo de um crédito, que seja, qualquer que seja ele, que seja o mais barato possível, que seja um crédito imobiliário, né? O custo financeiro vai ser mais alto. Entendi. Como analisar quais os investimentos estão mais adequados ao nosso momento de vida? Como é que eu faço essa análise? Aí entra muito aí dessa percepção
de quanto que a pessoa quer ter de um padrão de vida, né? Manter eventualmente um determinado padrão de vida, quanto que a pessoa, quanto que aquela família ou aquela pessoa está disposta a mudar o seu padrão de vida, muitas vezes, né? Para poder. Porque daí, a partir dessa análise, aí a gente tem condições de colocar aqueles investimentos dentro dessa nova realidade. Então, se não sobra, né, dinheiro, ou se sobrou um valor lá e a pessoa daqui a pouquinho vai precisar usar. Então, assim, antes também temos que fazer a lição de casa, né? A lição de casa é saber a realidade. Todo mundo precisa ter essa rédea na mão. Tá. Saber essa realidade que você está frisando bastante, isso daí, é você pegar um papel, uma caneta e anotar o quanto você ganha e o quanto você gasta no mês? Então, aí que vem as dicas aqui que eu pensei de trazer para vocês. Vocês topam? É, Traga? é o momento, eu estou até aqui com o caderno aqui para anotar. Pode. Anota importantes, ó. Eu até brinquei aqui que eu falei de 5 dicas, eu vou dar uma dica bônus, tá bom? É assim que funciona, né? Na internet, né? Ainda tem uma dica bônus. Então, primeiro, a primeira dica é realmente não ter medo de conhecer a realidade, tá? É como se fosse assim, ó, aqui estão as leis da Bíblia, né? Então, aqui sigam essas leis, tá? Então, assim, saber a que pé está o negócio é importante, tá? Então, ter uma forma de controlar isso. Por quê? Isso pode trazer uma informação positiva, vocês podem ficar mais tranquilos de conhecer a realidade, ou caso não seja o caso aí de estar mais tranquilo, vocês vão ter condições de realidade, né? Que se a gente não tiver a realidade, a gente não vai poder mudar nunca, né? A segunda é sempre assim, entender qual que é o peso de cada decisão de consumo, né? Então, assim, será que vale a pena todo dia comprar lá ou tomar o cafezinho, né, naquele lugar? Ou será que não vale a gente guardar e comer uma pizza com os amigos no fim de semana? Será que vale? Pode ser que para uns seja legal comer a pizza, mas para outros não. De repente vale mais a pena ir no cinema ou fazer uma viagem, né? Então, aí isso, se conhecer, né? A questão, por isso que a gente fala psicologia financeira, né? Porque a gente precisa se conhecer, conhecer o que faz a gente feliz. Não é verdade? A gente tem que ter esse É controle. fazer escolhas, né? Porque às vezes uma escolha e outras escolhas elas têm que vir de nós e não para os outros, né? Às vezes a gente acaba tendo uma pressão em cima da nossa realidade para parecer, né? Para parecer para outras pessoas, né? E isso é cruel. Eu acho que vale a pena a gente também ter essa tranquilidade de falar assim, poxa, para mim isso não é importante, né? Trocar o carro todo ano não é importante, ou porque eu posso pegar esse dinheiro e fazer uma bela viagem, né? Ou posso ir no restaurante, né? Porque aí cada um vai ter essa consciência. Acho que assim, tem uma outra dica bem prática, viu, Gorete? Que é a terceira dica aqui que eu Antes, pensei. antes de você chegar na terceira dica, vamos voltar para a primeira. Tá. Não ter medo de conhecer a realidade. Essa realidade seria, então, anotar tudo que você gasta. É Aí que é, isso. aí que é a terceira dica, tá? Algo bem prático para vocês conhecerem a realidade de cada um de vocês, pode ser tanto anotar, né? E aí também a gente vai ficar lá com um caderninho em qualquer lugar, né? Às vezes pode ser que isso não funcione muito bem, né? Não. Não acho que funciona, a maioria das vezes não funciona. Então, tem clientes meus que usam o celular naquele notas, e aí pegaram o hábito de anotar, e aí não só anotar o valor, mas anotar o que foi e a data, porque a partir daí a pessoa fala, poxa, esse mês aqui todo dia eu tomei um cafezinho que me custou R$ 10, né? E aí você soma lá e dá R$ 300. Se todo dia a pessoa tomou um cafezinho, deu R$ 300 só de cafezinho. Será que é o caso de manter esse hábito de consumo, né?
Então, essa é uma forma de você colocar lá, e não só colocar a informação, mas tirar um dia para analisar aquela informação. Você concorda que no papel também aceita tudo, né? Então, não adianta nada lá se a gente não pega um dia para dedicar, colocar energia e olhar, falar assim, poxa, olha, eu fiz tal coisa, faz sentido para mim continuar fazendo isso? Será que não vale a pena fazer outra coisa, né? Tem um pessoal também, meus clientes, Gorete, que faz uma coisa que eu acho muito legal. Eles separam 3 garrafas, 3 locais, e eles colocam a notinha de gastos fixos num lugar, então a conta de água, luz, telefone, eventualmente um aluguel, um condomínio, coloca num lugar, numa pastinha tal. Então ela já começa a ter a ideia desse custo fixo, né? E em outro lugar começa a colocar aquelas despesas que vão no mês. Diário. Aquelas que a gente nem percebe. Aí coloca num local, fisicamente mesmo, num pote, em qualquer lugar, num saquinho. Aí vai a criatividade, né? Mas aí, de novo, né? Vai ter que ter um dia lá, e isso é hábito, é outro hábito importante, pegar aquelas informações e anotar e procurar analisar aqueles gastos que foram feitos, né? E aí trocar, né? Fazer aquela análise, poxa, esse meu gasto aqui foi um conforto físico, mental, ou seja, né? Foi um deslocamento que eu tive que fazer, é uma academia que é importante para mim, são canais fechados que eu às vezes nem uso, e aí também tem isso, né? Você começa a pensar, poxa, eu assino Netflix, mas eu nem uso aquilo. Eu sou da opinião, viu, Gorete, que se eu gasto, que seja R$ 10 ou qualquer coisa que eu não realmente usufrua daquilo, e aí isso vale tanto para o cafezinho que ficou lá sem eu tomar, porque de repente estava ruim, como um curso super importante que eu não fiz, que eu não tive tempo de usufruir aquele curso. Por exemplo, né, eu tenho o prazer de todo dia estar com você fazendo o Transforma E, né? E foi um investimento. E foi um pequeno investimento, né? Eu pagaria muito mais pelo que você está me proporcionando, né, Gorete? Mas se eu não usasse aquilo que eu fiz, você concorda que é um gasto desnecessário? É um gasto que eu realmente rasguei lá e não usei. Né? Sim. Então, a reflexão também é importante. Então, dentro das necessidades, a gente tem as necessidades. A questão das escolhas, né? Assim, financeiramente, não é um investimento alto, aliás, é baixo. E é um investimento na saúde. Agora, óbvio que se você comprar e não vai utilizar, para que comprar então, né? Então, realmente, você tem... mas às vezes a pessoa, ela compra, mesmo assim, eu acho que eu não vou fazer, não sei o quê, e a partir do momento que ela compra, ela começa a fazer, porque ela diz, não, eu comprei, eu vou utilizar. Porque a academia, às vezes, o pessoal paga anualmente e quase não vai, né? Uhum. Então, um curso desse online, você compra um período pequeno, você fica por um prazo de 6 meses e você pode ficar repetindo. Então, assim, você não vai ter prejuízo, né? Não, cria um hábito, né? E cria um hábito e é muito cômodo, porque você tem a aula, você tem o norte do que você tem que fazer e existe toda uma completude, né? Você traz aulas muito diversas, né? E aí você está em casa, inclusive a gente consegue fazer a aula em casa, né? Sem grandes coisas, né? Você sabe que uma vez, Gorete, até foi uma decisão financeira que eu tive. Eu estava quase fechando aquelas pilates na parede, sabe essas coisas aí? Que é até muito mais, né? Um investimento muito maior aí, né? Menina, eu quase que fecho. Quando eu fui ver, eu não tenho uma parede que eu possa abrir, né? Que eu possa ter extensão de movimento que a gente precisa para fazer um exercício. Você vê que besteira que eu poderia ter feito um investimento que eu não ia conseguir simplesmente, né? Então, isso é algo que você vê, né? Como precisa pensar no gasto. Comprar por impulso é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Você fala, poxa, muito legal isso, tal, vou comprar. Aí, quando você vai ver, você não vai ter tempo para usar, você não vai ter espaço, né? Então, é importante. Eu programei o curso, eu pensei em utilizar só materiais que as pessoas possam ter na sua casa,
para justamente não acontecer isso. A pessoa, eu não vou fazer não porque eu não tenho halteres, mas faz com a garrafinha, entendeu? Então é isso. Mas, ô, Érica, falando aí em anotar tudo, porque eu acho essa parte a mais difícil de todas, anotar. Às vezes eu até começo a anotar, depois eu digo, ah, não, no bloco de notas também perca a paciência. Mas eu conheço um taxista, que é amigo meu, o Armando, ele já foi empresário. Ele anota tudo. Todo passageiro que entra, ele anota a corrida, se pagou com cartão, se pagou com dinheiro, anota toda a despesa que ele faz, ele me mostrou toda a planilha que ele faz. Legal. E Mas eu falei, ele utiliza a informação porque também é aquilo que a gente falou, né? Ele depois tem que tirar um tempo para analisar aquilo, né? Como é que ele... mas ele analisa. Olha que Eu falei, legal. para que serve isso? Muda alguma coisa na sua vida? Ele disse, não, não muda, mas pelo menos eu sei com o que eu estou gastando, eu sei o que está entrando, eu sei que nesse mês eu tenho que trabalhar mais. Muda sim, na verdade, a partir do momento que a gente tem a informação na mão, o subconsciente faz a gente pensar naquilo, e aí o gasto que você vai ter, talvez um gasto por impulso que a gente teria, a gente já pensa duas vezes. Então, psicologicamente, isso funciona muito, porque traz a questão, uma questão atual, né? Você está com aquela informação todo dia lá com você na sua cabeça, você tem aquela visão geral, e vai por mim, vale muito a pena. Tem um hábito aí também, que é de você anotar, e aí você tem que fazer isso ser fácil, né? Tem que fazer de uma forma que seja tranquila, mas vale muito a pena sim. Tipo, fazer um orçamento aí, fazer um orçamento. O que seria fazer um orçamento? Ah, você pega essa informação, aí você coloca ela, de repente, numa folha de papel ou no Excel, se eventualmente alguém lá gostar de trabalhar com Excel, e aí você separar aí os gastos, as despesas primárias, as despesas fixas, né, que é moradia, saúde, alimentação, são gastos importantíssimos, né, esses normalmente não dá para dispensar, né. Saúde, às vezes, dá para pensar em uma redução de um padrão de plano de saúde, mas ainda assim pode ser que não seja possível também, enfim. Mas aí tem... na alimentação, às vezes, também tem decisões interessantes aí, que a alimentação é um gasto fixo, né? É importante, é uma coisa necessária. Mas entre você comprar no supermercado e comprar em outro, você pode tomar uma decisão. Então, tem decisões aí também que podem ser tomadas. Aí tem o conforto, né? Físico e mental, então tomar o cafezinho com um amigo, comer a pizza com uma turma, ou tem a questão aí do deslocamento. Você pode escolher ir de metrô e ônibus ou ir de Uber, né? Ou ter um carro e pagar o IPTU. São decisões que a gente pode tomar. Academia, você pode ter o Transforma E, né? E aí usar todo dia, ou então você pagar uma academia e não ir todo dia e acabar tendo aquele gasto, né? E tem as questões dos desejos, né? Então, eu desejo, eu tenho um projeto aqui de fazer uma viagem, eu tenho aqui, eu quero trocar meu carro, eu quero comprar um presente, né, para minha família, um presente para o meu filho. Então, tem essas questões que um orçamento ajuda demais aí, porque você vai classificar os seus gastos. Entendi. Qual seria a terceira dica, então? É justamente você separar todos os seus gastos, né? Ou você coloca lá no WhatsApp, e no WhatsApp não, perdão, no bloco de notas, né? E vai anotando lá como a disciplina que o seu amigo tinha, né? E aí tomar esse hábito, né? Ter essa disciplina, tá? Ou então colocar isso em caixinhas, né? Que você vai ter condições depois de tirar um dia, que aí é a quarta dica, né? É necessário vocês terem um dia especial, aquele dia memorável, aquele dia impactante, fortalecedor, que vocês peguem aquela informação e analisem aquela informação, né? Então, esse dia, que é a minha quarta dica, é aquele que você determina como é que você vai consolidar essas informações e analisar. Tá? Não é fácil fazer isso, mas é importante fazer. E a dica bônus? A dica bônus é: vocês sempre podem contar com a ajuda de uma pessoa, de uma profissional, né? Não tenham vergonha, saibam que um profissional
certificado, né, como eu, como outros tantos colegas, né, eles têm a questão do sigilo bancário, né, então, quer dizer, a gente não pode passar qualquer informação para ninguém, existe toda uma normatização em cima da gente, então a gente tem cuidado em ver a questão do ciclo de vida, de entender a realidade da pessoa, de indicar investimentos que são adequados para aquele cenário econômico, para aquele momento de vida. E aí, quanto mais informação vocês puderem compartilhar com pessoas que são da confiança de vocês, porque tem que dar match aí de confiança, né, sem dúvida nenhuma, né, Gorete? Mas a pessoa vai poder ajudar vocês. Né? Entendi. Não sei se a gente tem mais um tempinho para eu contar um case aqui. Pode contar, tem sim, tem uns 8 minutos. Olha só, tem uma pessoa que eu atendo faz um tempo, que essa pessoa vendeu um imóvel, né? E aí, obviamente, veio perguntar para mim como é que seria a alocação dessa carteira, como é que a gente ia dividir, eu já sabia mais ou menos aí como é que ia ser a realidade financeira, orçamentária, né, dessa pessoa, mas quase que ela não me fala um detalhe que ia mudar tudo. Ela não sabia, ela estava planejando ou decidindo se ia pegar aquele dinheiro da venda do imóvel e comprar um outro para não pagar o imposto. E aí, não sei se vocês sabem dessa regra, a maioria sabe, né? Quando você vende imóvel, você tem 6 meses para comprar um outro e você ter menos custo, né? Menos pagamento de imposto aí desse lucro imobiliário, né? Então, isso estava no campo dela de decisão. Poxa, eu compro o imóvel em 6 meses, outro imóvel, ou eu guardo esse dinheiro? Né? Se ela não me falasse essa informação, o que ia acontecer? Eu poderia deixar com um prazo, né, uma parte do valor guardado para um prazo curto, né, sem dúvida ia ser um prazo menor, mas ia passar a necessidade dela de 6 meses. Então, vocês percebem como é importante ter essa confiança, como é importante vocês trazerem as informações o máximo fidedignas, porque já basta as mudanças de planos. Né? A gente muda de plano, né? De repente a pessoa me fala, quando eu vou formar uma carteira, né? Vou formatar uma carteira para o meu cliente que vai querer trocar o carro daqui a 2 anos só. E de repente ela volta para mim e fala que quer trocar agora, porque apareceu uma oportunidade e tal. Isso é uma mudança de plano que é natural, pode acontecer, e a gente vai ter lá, ter se preparado para esses vistos, né? Ah, eu sei. A Rose está dizendo que imóvel único até 440 mil não tem imposto. Tem algumas regras, sim, tributárias, que são importantes vocês conversarem com o pessoal dessa área, os corretores de imóveis, né? Porque realmente tem muitas oportunidades na área de tributos que são que a gente chama de elisão fiscal, ou seja, são leis que você pode deixar de pagar um tributo e tá dentro da lei. Vocês têm que aproveitar essa questão mesmo. Ô, Érica, deixa eu te perguntar aqui uma coisa, a última pergunta aqui para a gente finalizar. Então, por exemplo, eu preciso de uma orientação, eu entro em contato com você, você marca um horário, aí você vai me dar uma consultoria, é isso? Aí tem um valor X que eu vou pagar você por essa consultoria, como se fosse uma consulta no médico, uma consulta no advogado, funciona assim? Então, essa é a melhor parte. Hoje, o meu modelo de trabalho é pela XP Investimentos. Eu sou assessora, tenho a formação de planejadora financeira pela Planejar, que é uma certificação que talvez vocês não conheçam, mas ela é muito reconhecida no mercado. E o meu atendimento, ele ele não tem um custo mensal, um custo direto, tá? Vocês não têm hoje um valor que vocês vão me pagar diretamente por esse trabalho. Existe também, claro, uma forma de um valor inicial aí que a gente pode começar um trabalho, né? E claro que a gente vai analisar caso a caso. Vou ter o maior prazer aí de poder conversar com cada um que queira conhecer melhor aqui meu trabalho e a gente desenvolver um relacionamento de longo prazo, de confiança, né? Que é o que faz toda a diferença. Mas hoje não tem esse custo mensal que você comentou, viu, Gorete? Eu não digo mensal, eu digo assim, por exemplo, eu preciso
de uma orientação. Então, eu entro em contato, eu ou qualquer pessoa, é um exemplo hipotético. Eu entro em contato com você, marcamos um horário, você cobra por aquele atendimento e aí você me orienta no que eu devo investir e eu me dirijo até o banco onde eu tenho conta e faço os investimentos. É assim que funciona? Não, no meu caso, os investimentos eles são feitos aqui pela plataforma da XP, que é um banco digital muito conhecido, né? Hoje já tem mais de 20 anos, e que foi quem começou todo esse movimento de conta digital e de investimentos aí abertos, né? Que você tem toda a garantia do Banco Central. E existe um cadastro muito simples que é feito para você ter acesso a investimentos, né, essas opções, e eu sou a pessoa que vou ajudar aí, tanto na questão orçamentária, né, ajudando aí o cliente a tomar melhores decisões, procurando esses insights, né, ajudando o cliente, às vezes, até numa decisão mesmo. Poxa, eu compro aqui imóvel, eu vou viajar, eu faço aqui um crédito imobiliário ou não, né, saco minhas reservas e compro um imóvel na praia, enfim, tem várias coisas que podem acontecer. Então, eu gosto muito de ajudar meus clientes nessas tomadas de decisão, tá? E aí, a parte dos investimentos, eu consigo traduzir o que cada contexto tem para os melhores investimentos. Então, se existe uma possibilidade, por exemplo, da compra de um imóvel, com aquele capital que tem, muito provavelmente a gente vai ter que deixar com mais liquidez, por exemplo, né? A gente não vai poder colocar investimentos que tenham carência. Então, assim, essa informação eu já vou poder ajudar meu cliente a aproveitar melhor, porque quanto mais tende numa aplicação, mais é a rentabilidade. Se você abre mão de liquidez, você vai ter mais retorno. Então, esse equilíbrio, ele é possível a partir do momento que a gente conversa, entende aí o contexto de cada um mesmo. Então, você funciona a sua empresa como uma corretora? Isso, né? Meu escritório de investimento, eu sou sócia da Aluri, né, Capital. Eu fico aqui na Alameda Santos com a Radoc Lobo. Se vocês quiserem, né, sem dúvida vai ser um prazer receber vocês aqui, tomar um café aqui comigo. O café tá por minha conta, tá bom? E essa não tem nada que impeça você de fazer isso. Para todas as idades é viável, é possível e é muito, muito rentável, né? Muito mais produtivo essa possibilidade de vocês terem uma pessoa aí para cuidar desses investimentos e do orçamento e das análises. Ok. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Gorete, que legal que foi, né? Foi Muito bom. em casa aqui, batendo um papo aqui com vocês. Exatamente. A gente vai conversando e vai aprendendo, né? Então, só lembrando, né, as principais regras, né? Não ter medo de conhecer a realidade, saber fazer as escolhas para poder evitar os gastos, anotar tudo que gasta, reservar um dia para analisar os gastos e qualquer coisa, temos a Érica aí para nos orientar no que for preciso. Érica, muito obrigada, tá, por ter vindo aqui colaborar com Prepara Esse 50 Mais, com essa live, foi muito esclarecedora, obrigada pelas dicas e é isso, gente. A gente, quem quiser ter um futuro mais prazeroso e tranquilo, tem que seguir essas regras, né? Obrigada, viu, por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, foi muito legal. E estou aqui sempre às ordens, se quiserem depois a gente aprofunda em algum outro ponto. Mas estou aqui. Grande abraço. E te acha pelo Instagram. Sou eu, Érica, né? Sou Érica.Bastos. Sou Érica.Bastos, que está junto comigo lá no Collab no meu Instagram, né? Para quem quiser, é só mandar um direct para ela que ela responde. Gente, muito obrigada a todos que vieram aqui prestigiar a live, tá? E até uma próxima. Um bom carnaval aí para todos. E amanhã, bora treinar também, né, Gorete? Nada de treinar e amanhã eu já vou começar aqui o treino de anotar tudo. Vamos ver se eu vou conseguir, porque eu já tentei várias vezes, mas agora eu vou tentar. Olha, o treino
de ontem valeu, viu? Estou sentindo aqui um efeito já nos Ai, músculos. Tô... que coisa. Ó, gente, a Érica é um exemplo, porque ela é uma educadora financeira, é assim, e comprou o desafio, hein? eu gosto de usar as coisas e olha, tá valendo muito a pena, viu? Tá sendo muito confortável fazer. Muito Ai, legal. obrigada, eu fico muito feliz. Então, boa noite, um beijo para todos vocês e até a próxima. Tá Tchau, bom. saindo. Tchau, Érica.